Acho que já começou. Primeiramente, boa noite, né? Quase chegamos à noite, são 16h46. Nós estamos aqui em mais uma disciplina, Problemática de Educação Física, os mestrandos José Edinaldo da Silva e professor Sávio Martins Pereira. Nós estamos desenvolvendo um trabalho falando sobre algumas problemáticas que a gente encontra nas nossas aulas de Educação Física, né? E nosso foco hoje, como problemática, e como também um tema gerador, nós vamos falar sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que encontra na nossa realidade educacional, né, vários alunos que têm essa questão dessa deficiência, né? Então, hoje, atualmente, né, com a lei do acesso das crianças especiais à escola, e hoje também um grande número de laudos, né? Então, nas nossas aulas de educação física, principalmente na minha realidade, tenho alunos na mesma sala, que são alunos com vários níveis de autismo, desde aquele nível 1, 2 e 3, no qual é necessário, né, que essas crianças venham medicadas de casa. E muitas vezes os pais, por não ter condições financeiras, não procuram o tratamento adequado, né? E o professor Sábio vai falar um pouco da realidade dele. Então, boa tarde, pessoal. Eu e Edinaldo decidimos fazer juntos pela semelhança de estar recebendo muito caso de transtornos do neurodesenvolvimento nas escolas. A demanda aumentou muito esse ano. Talvez o autismo seja um dos mais recorrentes na escola. A gente está recebendo muito, com laudo, sem laudo, e estamos tendo uma dificuldade tanto na sala de aula com o professor regente, quanto na disciplina de educação física, porque a maioria chega para a gente e a escola inteira não está preparada para receber esse aluno. Então, a escola tem que se adaptar ao aluno e não o aluno à escola. Sim. Então, a escola tem que estar preparada para oferecer a esse aluno um conhecimento e um ensino muito significativo, porque está na lei e a inclusão precisa acontecer dentro da escola. Sim. Mas como fazer essa inclusão acontecer? Sim. O nosso projeto de intervenção, ele está partindo a partir de um projeto que eu desenvolvi, né, no município aqui de Serra, né? Que o tema do projeto é brincar e jogar no meu meio ambiente, né? No qual nós vamos estar pegando um projeto que a gente está desenvolvendo na sala de aula, porém nós vamos estar mudando o quê? Desse projeto. Vamos estar fazendo olhar sobre as estratégias de ensino. Então, a gente tem, nas nossas aulas, alunos com autista, e a gente não teve tanta formação. Eu, particularmente, na minha graduação, o tema autismo não era frequente. Eu tive mais uma formação voltada para as deficiências físicas, né? Que são as deficiências motoras, e eu tenho uma grande dificuldade de estar trabalhando a questão, incluir nas minhas aulas o autismo, né? Então, o nosso tema gerador é o autismo nas aulas de educação física e essa inclusão, né? Então, no primeiro momento, eu vou estar passando para vocês uma pequena frase que a gente inseriu, que é: a educação física foi inserida na educação especial. Pode-se concluir que a educação física teve uma evolução na educação especial através da história, em relação às leis determinadas e sancionadas. A inclusão da disciplina nos cursos de graduação, consequentemente, capacitação profissional, cursos de extensão e pós-graduação. A luta profissional em prol do tema. A conscientização da importância da educação física adaptada no desenvolvimento geral dos praticantes, bem como sua inclusão na sociedade. Conforme o professor Sábio falou, já faz um tempo que a educação física, né, ela está presente na educação especial. Todos sabem da importância da educação física na educação especial, porém, a gente vê que nas escolas não há um preparo, principalmente com as novas demandas dos autistas, né, que muitas vezes as pesquisas estão muito recentes,
E, às vezes, a escola não acompanha essa produção de conhecimento que está sendo feito. E a gente tem uma grande dificuldade, principalmente quando a gente lida em espaços abertos, na questão de falta de materiais, de qualificação. Então, uma temática que eu acredito da educação especial, que devem estar incluindo, sim. A gente tem os professores de educação especial na escola, mas muitas vezes esse trabalho com educação especial ele está muito mais focado com o professor dentro de sala de aula, né, do que muitas vezes está acompanhando o professor de educação física junto. Então, eu percebo que, na minha realidade, eu tenho um aluno especial, mas nem sempre eu vou ter um apoio, principalmente de um auxiliar para estar junto com ele. Eu tenho um apoio de um auxiliar que vai estar com a turma, mas com um aluno especial, eu não tenho esse apoio. Então, muitas vezes eu estou com 25 alunos e um aluno autista nível 3, ele está correndo no pátio para todos os lados, com risco de se machucar. Entendeu, professor Sábio? Eu não sei como é que é a sua realidade, a questão do autismo. Então, eu recebi muitos esse ano. Até 2 semanas atrás, não existia mediano da escola. Então, o aluno saía da sala com a turma inteira e acontecia a mesma coisa que você. A turma estava praticando atividade na aula e ele ficava solto, correndo. Porque você não pode deixar 25 alunos sozinhos para ficar correndo atrás de um. Então, assim, você tem que dar atenção igual para todos. Só que o autista, ele precisa de uma atenção direcionada, especializada. Alguém que fique 100% em cima dele. Sim, importante. Mas aí eu lanço o debate para vocês que estão nos assistindo. O que realmente é o TEA? Acredito que a gente que der educacional tem um pouco mais de conhecimento sobre o TEA, né? Mas muitas vezes a comunidade escolar, seja os pais, também não tem tanto conhecimento, né? Eu falo isso porque muitas vezes acontecem situações de um aluno com autismo agredir outra criança e os pais vêm na escola. Poxa, mas meu filho vem à escola e está sendo agredido. E quando a gente fala que o aluno com TEA é um aluno especial, que ele precisa ter todo um cuidado e uma atenção, esses pais não entendem, acham que é falta de limites, né? Então, o TEA, ele é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental. O TEA afeta o comportamento das crianças, né? Hoje a gente tem muita produção científica sobre o TEA, porém até hoje não se consegue ter 100% de certeza como é que surgiu o TEA, né? Infelizmente a gente ainda está aprendendo e a gente observa muito que há avanços e regressos na questão do cuidado com o TEA, tá? No próximo, a gente vai estar falando agora sobre educação física e o TEA. Já que a gente tem nessa não tanto uma problemática, mas uma situação nas nossas aulas, que é inclusão, né? A educação física é mais que uma ferramenta que pode auxiliar o desenvolvimento de habilidades na criança com transtorno do espectro autista, né? A gente tem muitas evoluções na questão motora dessas crianças de aprendizado, né? Eu tenho uma convivência com psicopedagogos que trabalham em clínicas de atendimento, que também pedem o apoio de professores de educação física para estar desenvolvendo atividades. Então, o trabalho de educação física, ele é integrado com toda a escola. Não é apenas o aluno especial, ele é do regente, ou ele é do professor de educação especial, ele é do professor de educação física, ele é de toda a escola. Então, tem que se pensar que toda escola deve, sim, se desenvolver um trabalho voltado para esse aluno. Não é apenas colocar esse aluno na escola, entendeu? Se o professor Sávio quiser falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade, tá? Sim, acho que deveria haver uma formação continuada sempre, não só para professores, mas, como você disse, para a escola inteira, desde os serviços gerais até a cozinha, porque a escola inteira recebe o aluno, não é só o professor, porque o aluno passa por todos esses setores. Então, cada setor é responsável por receber e oferecer o melhor para esse aluno, já que ele Sim, necessita de uma demanda especial. sim. E dando prosseguimento, nós vamos... Como a gente vai mudar isso ou pensar de uma nova maneira a partir das dificuldades que a gente tem nas nossas aulas de educação física, né? Então, pensar estratégias para intervenção. Como eu falei anteriormente, a gente acredita que
Nós temos os alunos das mais variadas, né, deficiências na escola. Porém, no nosso contexto, a gente tem um grande número de alunos com autismo. E como a gente vai pensar a nossa aula para esses alunos? Já que a gente tem um grande desafio da inclusão, né? Para o tanto, deve-se levar em consideração as características da deficiência, as potencialidades do aluno e o objetivo da atividade. Toda estratégia, ao ser utilizada, tem uma intenção por parte daquele que a utiliza. Então, nosso foco aqui é pensar as estratégias. Não é chegar e fazer com que a gente faça um milagre nas nossas aulas. Mas a gente vai tentar ao máximo pensar novas estratégias com materiais nas nossas aulas para incluir esse aluno, trazer esse aluno para a aula, né? Fazer compreender, junto com os outros coleguinhas, que ele pode participar, né? Do seu jeito, da sua maneira, que vai ter momento que ele vai fazer atividade, vai ter momento que ele não vai querer, vai ter momento que ele vai ver algo mais atrativo do lado no parquinho, ele vai correr para lá. Então, a gente tem que criar esse ambiente na escola, nas nossas aulas de inclusão. Sim, Né, professor Sávio? sim, temos que criar um ambiente favorável, um ambiente que atrai a atenção da criança. E de acordo com o que você vai desenvolver nas aulas, você vai aprendendo junto com a aula. Qual é a melhor estratégia para manter o aluno autista concentrado na aula? Qual a melhor estratégia para fazer ele conseguir interagir melhor com os coleguinhas de classe? Que essa é uma questão muito importante, a sociabilidade dele, não só a parte motora, mas a Sim, sociabilidade dele, a integração dele com os outros coleguinhas, isso é muito importante porque faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Ele sim, precisa saber que ele faz parte da turma. sim. Ele precisa entender isso. Então, assim, a gente dando continuidade, continuando falando sobre as estratégias, Menear e Smith, 2011, afirmar que quando a estratégia adequada supre as necessidades do estudante com TEA, a aula de educação física torna um momento muito positivo na vida desse estudante. Portanto, o espaço, os materiais e a organização da aula são importantes, mas são necessárias estratégias que possibilitem a intervenção do professor de educação física. Então, não é apenas, às vezes, o professor pensar novas maneiras de dar aula, mas também a questão da estrutura física, dos materiais que a gente tem disponível, né? A gente vai tentar ao máximo utilizar uma metodologia que inclua ele, pensando quais as características dessa criança, né? O que interessa essa criança? O que a gente pode fazer enquanto atividade para que ele possa desenvolver? Então, a inclusão acontece, sim, mas a gente precisa de todo um apoio, toda uma estrutura em volta para estar nos auxiliando. Exatamente. Não há uma inclusão verdadeira sem um saber especializado. Você precisa saber e dominar o que você está fazendo. Sem isso, é impossível acontecer uma inclusão verdadeira, que a gente sabe das dificuldades, da realidade que é. Então, a gente precisa estar bastante preparado para conseguir desenvolver a inclusão dentro da escola. Sim, Hoje, eu consigo desenvolver bastante as aulas. Eu tenho um autista com nível de leve a severo e moderado. O moderado eles conseguem desenvolver bem nas aulas, eles conseguem a aula que eles mais gostam, eles ficam ansiosos, eles conseguem participar. Antes eles conseguiam participar 30 minutos e já dispersavam. Hoje não. Hoje eles já conseguem fazer 50 minutos da aula inteira e ainda querem mais. Então, assim, é uma proposta que está funcionando, sim, mas todo importante. dia você tem que se reinventar nessas questões de materiais e sempre trazer algo novo, sempre manter a rotina. Nós vamos falar da estratégia aí agora. Sim, importante. Então, dando prosseguimento sobre as estratégias, né, o pensar da educação física do professor, junto com esses alunos com autismo, e superando, né, esse tema gerador, que é a inclusão do aluno com autismo nas nossas aulas de educação física, nós elencamos aqui 4 estratégias, né? A primeira estratégia que a gente pensou, que é a estratégia que antecede o ensino, né? Antes de começar a nossa aula, que ambiente a gente tem que criar, que materiais nós vamos utilizar, né? Que rotina a gente vai pensar para esse aluno, quanto tempo ele vai ficar concentrado,
de que maneira esse aluno ele vai estar participando junto, né? Que apoio que eu posso chamar junto para mim, professor de educação especial, o regente da sala, que a gente pode conversar, professora, como é que ele está hoje? Está menos agitado? Né? Está mais calmo? Então, a gente adequa as nossas aulas de acordo com como é que está esse aluno. Porque a gente sabe que, dependendo do grau de autismo, né, da criança, às vezes fica inviável você conseguir concentrar ele 2 minutos, porque ele vai se dispersar muito fácil. Muitas vezes as crianças Sim. elas se agridem, né? Eles ficam rolando no chão. Né? Então, da primeira estratégia que a gente pensou, que é a estratégia que antecede o ensino, que é esse momento antes de a gente chegar na sala de aula. O que esse planejamento adequado. Quando eu vou planejar a minha aula, eu vou sentar junto com o professor de educação especial, né? Ver que trabalho ele está desenvolvendo. Às vezes eu pego uma dica do professor de educação especial que já está desenvolvendo a aula com esse aluno e trago para a minha aula de educação física. Né? Segunda estratégia, que é a explicação e suporte durante a atividade. Né? Que essa questão que o professor Sávio falou, a gente também precisa da rotina. Né? A gente tem inúmeros estudos falando na questão do quanto é importante a rotina para esse aluno de educação especial, do autismo. Né? O quanto que eles necessitam ter uma rotina, porque a funcionalidade, muitas vezes, deles, eles não conseguem associar determinados locais, determinadas horas, se localizar. Então, quanto é importante manter a rotina, chegar na sala de aula, sentar aquele momento, né? Muitas vezes eu utilizo muito a roda de conversa com eles, eu vou utilizar uma música, eu não coloco a música muito alta, eu coloco as músicas mais calmas, né? E também essa questão da atividade, né? Esse suporte da atividade, seja da gente readequar essa aula, né? Pensar essas aulas, questão do material, que a gente sabe também que o autismo ele tem muita questão da cor, e tem muitas coisas que ele se apega, né? Então, a gente perceber essa característica do aluno e pensar toda essa estratégia, né, Sálvio? Objetos, ele gosta muito de objetos, alguns objetos chamam bastante a atenção dele, e na hora de explicar a atividade, é muito importante você demonstrar o que você quer que ele faça, qual o objetivo da atividade. Então, assim, ele aprende pela visão, é o visual. Você mostra, você, se fizer uma estação, coloca números, Sim, identificando e vai mostrando. Eu quero que você faça isso aqui, você faz para depois ele fazer, para ele fazer, imitar você. É uma estratégia para que ele aprenda o que você quer que ele faça. isso é importante. Demonstração é muito importante. Exatamente. A terceira estratégia, que decorre da resposta ou ação do aluno com TEA. Por que a gente colocou esse ponto aqui? Porque a gente pensa toda uma aula, né? Faz toda uma estratégia, faz toda uma modificação na questão dos materiais, mas, porém, quando você chega para dar aula, no momento em si da aula, a gente sabe que tem inúmeros fatores, né, que faz com que a nossa aula, muitas vezes, saia daquilo conforme é esperado, né? Muitas vezes, a maneira que eu pensei que a criança ia entender, ela não entendeu. Então, é muito importante também você ter esse feedback do aluno, porque a partir do momento que eu tenho um feedback do aluno, que eu vejo o que ele consegue aprender, ou muitas vezes desinteressa a ele, eu modifico, faço Sim, diferente, né? E muitas vezes esse aluno, que ele não fala, tem autistas que não falam. Então, como é que ele vai se expressar? Então, ele tem todo um corpo para estar se expressando. Eu, nas minhas aulas mesmo, eu vejo que o interesse das crianças, né, com autismo, muitas vezes são lá a gente tem um pula-pula, que é um jump. Eles gostam de estar lá olhando, aí do nada ele vai lá, sobe e pula. Então, essa criança ela tem um tempo dela. E se dá esse tempo através do feedback que eles vai fazer durante a atividade. Não adianta muita gente pensar uma aula maravilhosa, mas chega na hora o aluno ele não vai se interessar. Então, essa é a troca. Há uma troca de aprendizado também entre por a criança. isso que é importante um plano de aula ser flexível, porque você não sabe como que a turma vai responder aos estímulos. Pode ser que respondam bem, mas pode ser que não funcione tão bem. No papel é tudo muito bonito, mas na teoria funciona. Mas na prática a gente sabe que é muito diferente. A Sim, realidade é muito diferente. E autista, ele é muito diferente. O comportamento dele é diferente. As ações dele são diferentes.
Então, você precisa ter em mente que seu planejamento vai ter que ser de acordo com a resposta que esse aluno vai te dar. Isso é importante. A nossa quarta estratégia, né? Estratégia para lidar com o comportamento emocional do aluno, né? Então, a gente sabe que essa criança com autismo, né? Ela também tem sentimentos, tem gostos, tem vontade, tem anseios, né? É uma pessoa que ela também tem um emocional. E muitas vezes ela não consegue articular esse emocional com a ação, né? De expressar. A gente sabe muitas vezes que tem autistas que não gostam de abraço, né? Tem autismo que não expressa emoções. Você não consegue saber se ela está triste ou alegre. Já tem outros que conseguem expressar através do choro. Eu tenho um aluno autista que ele expressa muito sobre o choro. Então, a gente também tem, ao mesmo momento, pensar nas nossas aulas que, além de pensar todas as atividades, ter toda uma articulação junto com os professores, com regente de educação especial, né? Ir atrás, pensar junto com o pedagogo, com o diretor, né? A gente também tem que pensar essa criança enquanto emocional, né? E aí, qual é importante de a gente estudar, ter formação, né? Às vezes ter formação com pessoas especializadas, para a gente entender um pouco desse emocional dessa criança. Porque muitas vezes a gente está fazendo uma atividade, né, incentivando a criança, mas eu não entendi ainda a forma de expressão dessa criança. Essa criança ela não exprime uma emoção, se ela está gostando ou não. Ela pode estar fazendo a atividade por repetição apenas, que ela vê o amiguinho fazendo e ela vai lá e faz. Mas será que realmente ela está gostando de fazer? Será que muitas vezes num choro de uma criança com autismo, ele não está querendo falar para mim, me inclui nessa brincadeira, nessa atividade? Ou eu quero participar e não consigo, né? Então, eu vejo também essa questão da gente também ter esse olhar sobre o emocional da criança, tentar E você entender. precisa ter essa sensibilidade de reconhecer o seu aluno. Ele precisa ter essa relação de professor-aluno o tempo inteiro. Sim, E a ideia é sempre valorizar o potencial de cada aluno, usando essas metodologias, né, ativas para gerar engajamento do aluno e que seu aprendizado seja total, como os alunos regulares. sim. Então, pessoal, a gente fez essa breve explanação, é um assunto assim que está muito em debate, né, atualmente, principalmente com a alta demanda de alunos com autismo nas escolas, né, e nas aulas de educação física. E também, ao mesmo tempo, a gente, na nossa realidade, a gente sofre um pouco na questão de estar incluindo essas crianças, porque muitas vezes a gente não sabe nem como começar, né? Falta suporte, né? Falta muito suporte das prefeituras, do estado, do governo federal, da Sim, escola em si, porque não está preparado para receber. sim. E sempre Então, cai tudo na costa do professor. sim, então muita gente tem uma legislação que veio, né, ajudar bastante na inclusão dessas crianças, mas não teve toda uma política pública para como incluir, como você vai gerir esses recursos, como é que a escola vai conseguir pensar um espaço que inclua realmente essas crianças, né? Não é apenas a criança ir na escola e frequentar. A inclusão ocorre realmente quando a criança ela participa desses espaços da escola, participa das aulas, consegue desenvolver, né, de acordo com a sua possibilidade, igual o professor Sábio falou. Cada criança ela vai ter o seu tempo de aprendizado. Com autismo também vai ter isso, acontecer isso. A criança com autismo ela pode estar progredindo, ao mesmo tempo ela pode regredir. Então, a escola precisa estar preparada. A gente, como professor de educação física, precisa ter formação, qualificação, apoio pedagógico, né, do central do pedagogo na escola, né, ter essa articulação com outros professores que trabalham na escola. Isso é muito, muito importante. A gente não pode apenas chegar na sala de aula e você tem 3, 4 alunos autistas e aí, o que é que eu faço? A gente precisa ter esse aprendizado também junto com toda a escola, de pensar essa escola junto, né? Então, a gente está encerrando aqui o nosso
breve explanação, né, sobre a nossa situação, problema aqui. Trouxemos as estratégias, né, para estar superando isso, pensando um pouco sobre as metodologias, puxando um pouco também sobre a questão do apoio da escola, trazer junto para a gente ter formação, né? Então, isso é uma breve explanação, tá? Sávio, a gente tem 5 minutinhos, deixo com você para estar encerrando aqui o nosso debate. Então, pessoal, acho que essa é uma realidade que está pelos comentários da maioria dos professores, inclusive da educação infantil e primeiro segmento, que é onde recebe mais esses alunos. Então, acho que nós trouxemos um pouco da nossa realidade e algumas coisas que funcionam na escola, algumas intervenções estratégicas que estão funcionando, estão dando resultado positivo e concreto nas aulas. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento ao professor Edinaldo, foi uma contribuição muito grande essa troca de experiência nossa. E até a próxima. Tá, agradeço, muito obrigado, professor Sávio, né? A gente está aqui no domingo, dia 30 de abril, né? Fazendo esse debate muito produtivo, um debate que também vai nos auxiliar junto, um pensar diferente na inclusão do aluno com autismo nas aulas de educação física, né? A gente, com certeza, depois desse debate, dos estudos, dos textos, né? Das interações do fórum, a gente vai sair com grandes aprendizados que a gente vai conseguir, né, atuar junto nas nossas escolas, tá? Obrigado, professor Sávio. Tá, e até o próximo, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Rapaz, eu travei aqui, porque tá faltando 4 minutos. Rapaz, eu falei, passou muito. Nós falamos quanto tempo? Rapaz, tem que ver aqui, tá? Porque tá meio que, como se fala, atualizando, entendeu? Deve ter Mas eu sido acredito... mais de 20. Isso, foi. Foi mais 20. Aí eu vou incluir no Drive, entendeu? Tá. Eu vou incluir no Drive, eu faço o mesmo esquema, aí eu passo para você. Tá. Porque hoje mesmo é só a gente publica esse vídeo, aí tem que fazer um tipo escrito, né? Não, é esse slide. Ah, tá, o slide, entendi. Depois você coloca ele em PDF. Aí você coloca umas referências lá, tá? No slide. Ah, entendi. Não tem aquele artigo que eu te mandei? Você coloca umas referências lá embaixo.